Precisamos acordar diante das manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Tanto o governo quanto o Congresso Nacional e o Judiciário precisam assumir as suas responsabilidades. É preciso questionar o governo diante do quadro econômico que se desenha e motiva os protestos. Nesse sentido, registro em plenário o artigo do jornalista Antônio Machado, publicado no Correio Brasiliense de ontem, sob o título "O Saco Explodiu". Machado faz uma análise muito objetiva e pertinente sobre esse movimento cívico vivido nas ruas de diversas capitais e cidades brasileiras, que bateu às portas do Congresso Nacional. Todos nós, agentes públicos dos três poderes da República, temos o dever de fazer uma reflexão sobre o episódio livre de venda das paixões. Como bem se viu em diversos momentos, houve um repúdio ao levantamento de qualquer bandeira desta ou daquela agremiação partidária. O movimento retrata uma insatisfação generalizada, que não pode ser ignorada pelo Congresso, muito menos pelo governo ou pelo Judiciário. As diversas motivações, com o aumento das passagens de ônibus ou a cobrança quanto ao dinheiro público gasto nos estádios e não na educação, na saúde e no transporte público, demonstram que a sociedade está mais bem atenta às ações do poder público. Sem dúvida, a sociedade se politiza a cada pleito e está disposta a cobrar de todos e de cada um de nós a parcela de responsabilidade dos destinos do Brasil. Tem razão Antônio Machado ao dizer que entender as transformações que detonam os anseios e medos expressos nas manifestações e mais prudente se tem que mudar o rabo do demônio dos movimentos sociais. Não se pode querer, sob qualquer pretexto, minimizar a força representativa das mais de 250 mil pessoas que tomaram as ruas das diversas capitais e, simbolicamente, tomaram o Congresso Nacional. Veja o recado do Congresso Nacional ao Congresso Nacional sob dois ângulos. Primeiro, o da inevitável cobrança do papel do parlamento no sistema de freios e contrapesos, tão caro à República e à democracia. Segundo, a dimensão de esperança no papel de cada um de nós desempenha como representante do povo e dos estados. Não podemos negar que o sistema de contratação direta, que permitiu a construção dos estádios bilionários, foi aprovado pelo Congresso Nacional. Não podemos negar que o Congresso tem sido passivo diante das infindáveis explicações das autoridades do governo sobre o controle da inflação e do crescimento econômico. Senador Pedro Táxi, não podemos negar a forma como o Brasil tem sido governado por infindáveis medidas provisórias aprovadas pelo Congresso. Não podemos negar que a Justiça também tem sido alvo de críticas populares pela demora em decidir. Vejam, senhoras e senhores senadores, que o Poder Executivo parece ainda adormecido e continua a dizer que detém o controle da inflação e a minimizar a dimensão do movimento. O Parlamento não pode abrir mão de ser o freio necessário das ações do Poder Executivo. Senador Paim, acertam a imprensa e os especialistas ao apontar que o movimento apanhou todos de surpresa. Acertam mais ainda, senadora Ana Amélia, ao apontar que a inflação, os desarrojos da economia, o mal-estar do mercado financeiro, a insegurança social, a insatisfação difusa, especialmente dos jovens, acumulam-se em um dia chegam às ruas. O aumento das passagens foi a gota d'água. A inflação que as famílias encontram nas gôndolas do supermercado não tem cor, não tem ideologia. A inflação é um número com incrível capacidade corrosiva. A inflação rouba o sonho da viagem, do carro novo, do curso de idiomas, do almoço em família, do fim de semana. A inflação destrói o orçamento doméstico e acaba com a paz de espírito das famílias. A inflação não precisa de intermediários para ser entendida. Não precisa de explicações sofisticadas de uma equipe econômica desacreditada. Senhor presidente,
Os movimentos sociais que vemos nas ruas não deverá ser apenas uma febre, mas muito mais do que um protesto repentino. As 250 mil pessoas demonstraram o amadurecimento político do brasileiro, sobretudo em relação aos destinos dos 40% da carga tributária, à corrupção e ao tamanho da máquina pública. Pelas redes sociais, 79 milhões de pessoas falaram em um único tema. Como bem ensina o velho ditado popular, o difícil não é mentir, mas continuar mentindo. O brasileiro passou 8 anos no governo Lula ouvindo infindáveis bravatas que culminaram com a conhecida história da Marolinha. Lula gastou a rodo para fazer a sucessora Dilma Rousseff, colocada sob o manto de boa gestora. Que doce ilusão. E agora, presidente Dilma, será que a senhora vai ter a humildade para reconhecer a má condução da política econômica e a necessidade de diminuir os gastos públicos? Será que a senhora compreenderá que esses movimentos populares não podem ser resumidos à figura do velho Restelo, imortalizada pelo memorável Luiz de Camões? Será que a senhora vai entender que as 250 mil pessoas não podem ser rotuladas como pessimistas que fazem mal ao país? Senhoras e senhores senadores, todos nós precisamos refletir detidamente sobre o significado desse movimento cívico que toma as ruas do país e as ruas do Brasil. Creio que a presidente Dilma tem o dever de dar o exemplo e fazer uma autocrítica, antes que se coloque por terra a estabilidade econômica e o esforço no sentido de viabilizar o crescimento sustentável do Brasil. Encerro com um elogio à manchete do jornal O Popular, do estado de Goiás. Alguma coisa, sem ser injusto com a imprensa em geral. O título diz tudo. Alguma coisa acontece nesse país. O gigante despertou e um filho teu não foge à luta. Obrigado.